Olá, estou de volta para continuar falando sobre as estruturas seletivas. Muito assunto, né, sobre essas estruturas. Mas agora eu queria retomar aquele exercício, aquele exemplo que nós vimos na aula sobre escrever um mês por extenso, né? O problema era receber o número de um mês, por exemplo, 10, e a partir desse número escrever o nome do mês por extenso. Então, o usuário te diz, qual o número do mês? 10. Você escreve, o mês é outubro, né? Então, com as estruturas seletivas aninhadas, nós vimos que esse exercício ficou um bocado longo, né? E, como eu já vinha falando no vídeo anterior, ele vai ficando cada vez mais difícil de ler o código à medida que você vai aninhando muitas estruturas seletivas. É possível? Vocês viram no exemplo que eu vou colocando se mês igual a 1, então é janeiro. Se não ser mês igual a 2, fevereiro. Se não ser mês igual a 3, e assim a gente vai até 12, que é dezembro, né? E testa não ter sido nenhum número de 1 a 12, porque aí o usuário digitou um número incorreto. Possível mas fica uma coisa mais complicada de ser lida, né? E principalmente, se você não for tomando cuidado, você pode esquecer de abrir e fechar a estrutura. Lembram das chaves que a gente abre e fecha cada estrutura seletiva, né? Se você não for muito cuidadoso, você pode acabar esquecendo de fechar uma estrutura. Enfim, vai ficando mais difícil de ler, né? Mais possível de escrever com esse código Bom, qual é a solução, então, Luciana? Você diz que fica difícil de escrever, mas ok, o que eu tenho como alternativa? Bom, como alternativa, em situações nas quais eu testo um valor específico para uma variável, por exemplo, né? Nesse exemplo do mês, a gente testa mês igual a um número, não é uma faixa. Ou ele é 1, ou ele é 2, ou ele é 3. Então, a gente tem valores definidos para testar da variável, né? Eu não estou testando se mês maior que 1 ou mês maior ou igual a 12, não é uma faixa, né, que eu estou testando, são valores específicos. Então, quando a gente tem valores específicos para testar, a gente tem como alternativa a estrutura escolha, né? O que a estrutura escolha faz? Ela também é uma estrutura seletiva, ela também vai fazer testes em condições. Só que diferente da estrutura C, em que eu posso criar uma condição que não testa um valor exato, eu posso testar, por exemplo, num maior do que 18, né? Idade menor ou igual a 16 e coisas assim. Na estrutura escolha, eu tenho que testar valores específicos. Então, se você vai testar a variável igual a um valor específico, a estrutura escolha é uma boa alternativa para você não ter que escrever aquele monte de estruturas seletivas aninhadas que acabam deixando o seu código um pouco mais confuso na hora de ler e de compreender o que foi escrito, tá? A gente vai ver um exemplo e vocês vão de concordar comigo que é muito mais simples de compreender uma estrutura seletiva que use escolha do que uma estrutura seletiva com várias condições aninhadas. Então, vamos dar uma olhada nesse exemplo que eu trouxe para vocês exatamente da estrutura escolha, né? Como é que ela é usada? Eu abro a estrutura com a palavra escolha e, entre parênteses, eu coloco a variável a ser testada. Observe que eu não coloco condição. É o nome da variável que eu vou testar. É diferente da estrutura seletiva C, em que a gente coloca C, condição. Aqui não. Aqui é escolha e o nome da variável cujos valores eu vou testar. Abro a estrutura com as chaves e fecho lá embaixo na linha 13. Abro na 2 e só fecho na 13. O que tem dentro dessa estrutura escolha? Eu tenho vários casos, né? Caso valor 1, caso valor N. O que são esses casos? Esses casos serão os valores que eu vou testar. Então, por exemplo, se eu quero testar uma variável chamada OP, e essa variável pode conter 1, 2 ou 3, o primeiro caso seria caso 1. E aí eu digo o que vai ser feito se a OP for 1.
né? Então, os comandos a serem executados são escritos logo depois do caso e o valor que você está testando. Uma vez que eu termine de colocar os comandos, é essencial que eu coloque o comando pare. Por quê? Porque eu não quero que o resto da estrutura seja executada. Então, se OP igual a 1, nesse exemplo fictício, eu executo um bloco de comandos e paro. Se eu esquecer de colocar o pare, ele vai continuar executando o restante, tá? E não é o que a gente quer. O que é esse caso valor N? Eu posso testar N situações. Então, nesse exemplo do OP, eu testo caso 1, caso 2, caso 3. Mas se eu fosse testar o mês, eu testaria caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, até 12, né? Que são os meses que temos. O que é caso contrário? Seria a situação que vai acontecer se nenhum dos casos anteriores for verdadeiro. Então, imagina que eu estou testando o AP. Testei 1, testei 2, testei 3. Mas o usuário colocou 5, por engano. Só tinha opções 1, 2 e 3, mas ele colocou 5. O que vai acontecer? Eu não vou ter caso 1, nem 2, nem 3 para executar. Então, ele vai cair no caso contrário, né? Então, o caso contrário é o que vai acontecer se nenhum dos valores testados nos casos anteriores forem verdadeiros, certo? Então, vamos ver o exemplo... vamos ver a sintaxe no C++. Muito semelhante com o Portugal. O escolha vira switch, eu continuo escrevendo só a variável a ser testada e... os casos viram case, né? A instrução pare, que é a que eu uso uma vez que eu defino os comandos a serem executados em cada caso, vira o equivalente em inglês break. E lá embaixo, quando eu não tiver nenhum dos casos verdadeiros, eu tenho a opção default. Então, default é o que vai acontecer quando nenhum dos casos for verdadeiro. Então, observa o exemplo do mês, em que eu peço para o usuário digitar o mês, né, informe o número do mês. E recebo e armazeno na variável num mês. Agora a gente vai ver como fica mais limpo o código quando eu uso switch. Então eu faço switch num mês. Num mês é a variável que eu quero testar. E aí dentro da estrutura switch eu vou definindo quais as possibilidades para no mês. Então, case 1, mês extenso recebe janeiro. Mês extenso é uma variável que vai receber o nome do mês por extenso. E depois que eu fiz isso, eu coloco a instrução break, porque se o mês for janeiro, ele não será nenhum outro mês, fevereiro, março ou abril. Então, se o mês foi 1, eu atribuo janeiro a mês extenso e interrompo a estrutura. E aí vou testando mês 2, mês 3 e vou trocando a palavrinha do mês por extenso, né? Então, veja na linha 8 que se o número do mês for 4, mês extenso recebe abril. Se o número do mês for 6, como na linha 10, mês extenso recebe junho. E assim a gente vai até o mês 12, que é o mês de dezembro. Então, eu testo de 1 a 12 esses valores específicos, né, para variável no mês, e testo a opção default. O que é default? A pessoa colocou por engano, o usuário colocou por engano que o mês é 14. Eu não tenho mês 14, né? Então, eu defino lá em default que não foi nada entre 1 e 12, né? Nenhum número inteiro entre 1 e 12 desses que eu testei, eu caio nessa opção default, que vai dizer que o mês é inválido. Então, observa que essa estrutura, ela faz a mesma coisa que a estrutura C aninhada? Faz, desde que você esteja testando um valor específico. Se você pegar esse código e comparar com o que fizemos com if, else if, vai fazer a mesma coisa. Você vai me dizer, mas faz a mesma coisa? Faz, mas é muito mais fácil ler este código com a estrutura switch, com a estrutura escolha, quando você tem muitas situações a serem testadas, do que você ficar encadeando o if ou o C, né? Ah, não, mas eu prefiro usar a estrutura if. Posso? Pode, né? As duas funcionam da mesma maneira quando você testa valores específicos. E lembro que a estrutura escolha vai ter essa restrição. Você tem que ter valores específicos para testar. Mas, se é uma situação em que você está testando valores específicos e você tem preferência pela estrutura seletiva C, ok, você pode usá-la, né? Mas você sabe que você tem uma alternativa que vai deixar o seu código visualmente mais elegante,
para usar também, ok? Então, nos vemos em breve no próximo vídeo.